Fala, galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. E também o Corinthians, né, negocia com Carlos Vinícius. O jogador chega a semana que vem para negociar com o Timão. Vamos acompanhar as últimas informações. Dar um pouquinho aqui, vamos falar do lado de lá. Vamos falar dos salários atrasados do Corinthians. Estou preocupado também. Foi um assunto ontem, a gente falou aqui ontem bastante sobre isso, né, com o Alexandre Silvestre, mas tem novidade sobre essa situação. Então, eu chamo aqui Alexandre Silvestre, direto da nossa redação de esportes, para falar. Silver, me responda, pingou ou não na conta dos jogadores? Pingou, Marina, pingou sim, não só na conta dos jogadores, como na conta dos funcionários mais humildes, a tia do café, da cozinha, o segurança. Um amigo meu que trabalha lá disse por volta das 18h05, pingou, Silvestre. Por isso que eu dei a informação, confirmando também com ele e com outras fontes, né? Só que não deu tempo de falar no Gazeta Esportiva, que termina costumeiramente às 19h, para falar que os jogadores também receberam. Por volta das 7h10, minha fonte confirmou, a galera do futebol também recebeu. A parte dos jogadores de futebol relativa à carteira assinada, a CLT, foi paga. A maior parte do salário de jogador de futebol vem do direito de imagem, da bonificação, mas tem lá um pedaço considerável. Então, tudo certo. Para esse mês está tudo certo com os funcionários mais humildes e também com os jogadores. Em relação a salário, carteira assinada, CLT. Veremos o que vai acontecer no mês que vem. Aqui a programação. Quem recebe lá no Corinthians como PJ, pessoa jurídica, ou seja, colaborador terceirizado, deve receber amanhã. A imagem dos atletas, o combinado é que seja paga no dia 20. E tem coisa atrasada, premiação tanto para o futebol masculino quanto para o feminino. O Corinthians ganhou o Paulistão, do Palmeiras. Jogadores ainda não receberam, então essa premiação do masculino em relação ao Campeonato Paulista está atrasada. E as meninas do futebol feminino, que ganharam quase tudo em 2024, Campeonato Brasileiro, se não me engano, Copa do Brasil, até Libertadores feminina, também não receberam ainda, e já estamos em 2025, mas de acordo com a minha fonte, isso aí já está tudo combinado lá dentro, elas também irão receber, além de pendências relativas ainda a Memphis Depay, que estão sendo quitadas paulatinamente. Entra um dinheiro aqui, paga um pouquinho para o Memphis, entra outro. Então o Corinthians está vivendo assim, gente. Essa que é a real, no popular. Vende o almoço para comprar a janta. Eu volto já já com mais Timão aí para falar de dentro de campo, 4 linhas, a volta do Campeonato Brasileiro. Até já. Tá bom então, Silver, obrigada aí pelas primeiras informações. Vocês já vão comentar, tá? Calma, Paulinho, agora é sua vez de ficar nervoso, né? Mas calma um pouquinho, tá? Calma, porque dá uma respiradinha aí, que agora meu recado é pra tempo, hein? Deu tempo. Sabe o que me perguntaram esses dias? Por que no Corinthians esse tipo de assunto ganha peso? Ganha peso. Quero que você me dê essa resposta. Então, é porque o Corinthians vende. Qualquer notícia hoje no Corinthians vende muito fácil. Agora, sabe o que mais me incomoda, Alex, Mário, você de casa? O que mais me incomoda é como nos últimos dias as coisas vazam tão fácil no Corinthians. São situações que não precisava todo mundo saber, a imprensa. De vez em quando o presidente sai, não, tá faltando dinheiro, não conseguimos pagar. Eu acho que melhor ficar um pouquinho mais calado. Faz as coisas acontecerem, dá tempo ao tempo. Sabe que a mídia vai pegar pesado, então dá uma segurada. Então isso me incomoda muito, porque quando você faz uma gestão, a gestão muitas vezes você tem que ficar quieto. Ir lá fazer o trampo, fazer tudo quietinho e trazer os resultados. E isso eu não estou vendo no Corinthians. É difícil mesmo, né? E acho que também tem que falar que isso chama a atenção no noticiário do Corinthians, porque é onde talvez mais aconteça esse tipo de situação. Você não vê notícia de atraso de salário no Palmeiras. No São Paulo, de vez em quando, você vê. Agora, no Corinthians, você vê mais. E esse tipo de informação... Não, mesmo que tenha, Alex, muitas vezes nem aparece. É que esse tipo de informação, para os jogadores e funcionários,
É interessante para eles que vaze, porque aí pressiona a diretoria a resolver o problema. Então, quem tem mas algum tudo bem, contato... Um dia não é para estar vazando. Mas no Corinthians vaza. É que quando falta salário de funcionário, os mais Não, humildes, tudo aí é mais bem, difícil, Paulo. Eu entendo. Um dia para mim é um ano. Eu entendo, mas aí é a coisa do presidente chegar com os funcionários, chegar com os atletas. Tem que avisar antes, ó, amanhã não vai cair. Amanhã vai cair, já tá tudo certo, sabe? Não, a coisa toma uma proporção que é incrível, e sai na mídia e sai como foguete. Isso que você está falando é o mínimo de um bom tratamento para os seus funcionários, para os seus jogadores, e organização, um mínimo planejamento. E a gente sabe que no Corinthians é uma bagunça institucional. Há muito tempo, é um negócio que está todo mundo lá meio que perdido. Mas perdido mesmo, porque o pessoal chega pro Silvestre e fala: Silvestre, não caiu no pingo imagina. aqui, ninguém falou nada, não estamos sabendo de nada. Aí depois ele, Silvestre, já caiu já. Então há uma preocupação com a gestão hoje. É um negócio amador, né, cara? O tamanho do Corinthians não combinaria com esse tipo de coisa que é comum. Não pode. Constante. Não pode acontecer, e acontece. Mas uma coisa que o Silvestre falou ali no final da entrada dele é, né, que o Corinthians está nessa situação, de fato, há algum tempo já, de recebeu, paguei isso não vai dar para pagar agora, vou atrasar um pouco aqui. Mas sempre foi, né, mano? Nós estávamos conversando desde o início aqui, o ano passado não tinha dinheiro. Foi lá, buscou empresários para poderem pagar ali, ajeitar a situação, e aí essas conversas não saíam. Né? Então hoje já está muito. O Corinthians chegou a um ponto que, nem bem começou. Retomou o Campeonato Brasileiro, já está a polêmica no Corinthians, campo. E outra, daqui a pouco chega agosto, vai de novo a polêmica voltar, porque vai ter a eleição da sanidade dos sócios. Por que não fizeram? Não muda a data, faz algum esquema lá para mudar a data, antecipar, resolver. Eu vou esperar voltar o campeonato para voltar o tumulto de novo. Porque quer aparecer. Quer aparecer. Porque eu já vou chamar o Alexandre Silvestre, porque ele prometeu que ele ia trazer... Diga. Só uma coisinha aqui, o presidente Osmar Stabile aqui mandou uma mensagem aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição, presidente, para... se o senhor quer falar alguma coisa aqui, alguma coisa está errada, nós estamos aqui à disposição. E obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Muito bom. Eu vou chamar aqui o Alexandre Silvestre para a gente trazer mais notícias do Corinthians, né, Silver? O que mais você separou para a gente aí? Vou falar um pouquinho de bola, não ficarmos só nos bastidores. O Corinthians folgou ontem, os jogadores ganharam uma folga, se reapresentaram, seguem a intertemporada. O Corinthians está visando o recomeço do Campeonato Brasileiro. Domingo, 19 horas, tem Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pelo Campeonato Nacional. Dificilmente Yuri Alberto estará à disposição, ele segue na fase de transição daquele problema na região lombar, está sendo preparado para voltar antes do prazo, porque ele é um cara muito firme, muito dedicado, que trabalhou nas férias, costuma antecipar voltas quando se lesiona. Essa é uma lesão delicada numa vértebra fraturada, não é coisa pequena, mas ele já está numa transição. Dificilmente, na minha opinião, acho impossível que ele jogue domingo, se arrisque domingo contra o Bragantino, mas está sendo preparado para retornar e para estar inteiro, mesmo no jogo que mais interessa, aí, vislumbrando um recorte pela frente, nesse próximo mês, nessas próximas semanas, que é o duelo contra o Palmeiras. Copa do Brasil, oitavas de final, derby. E até esse derby, quais serão os jogos do Corinthians? Além do Red Bull domingo, o Corinthians joga contra o Ceará na sequência também pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, enfrenta o São Paulo no Morumbi, mais um jogo fora de casa, o Cruzeiro em Itaquera, aí o Botafogo fora e depois do Botafogo tem o primeiro jogo do mata-mata de oitavas de final, né? O Química Arena, mando do Corinthians e Palmeiras, muito provavelmente, se der tudo certo, com Yuri Alberto inteiraço. Como ele não vai jogar agora no final de semana, estou imaginando aqui possibilidades. Romero, Thales Magno entrando no time, mudaria um pouco a forma de jogar, porque eles não são centroavantes. O Hernandes, sim, que é muito pior do que o Yuri Alberto, ou tem nível técnico bem inferior. Mas o Hernandes seria uma opção para trocar o Yuri, o 9 pelo 9, digamos assim. Se o Dorival Júnior optar por um jogador de beirado, o Thales, um pouco mais por dentro, ou o Romero, que faz todas ali, ele talvez tenha que mudar um pouquinho no posicionamento do Memphis Depay
É o que veremos e eu volto amanhã. Um beijo. Tá certo então, Silvia. Obrigada aí pelas informações. Jogo difícil o Corinthians vai ter, já voltando aí com o Red Bull, né? Não, é jogo difícil e jogo para somar pontos, né? Até porque o Corinthians precisa voltar bem, já teve a pausa aí, agora já teve o período de treinamento com o Dorival, e eu creio que o Dorival, pela experiência que tem aí, tem que montar uma equipe forte. É lógico que o Yuri Alberto hoje é um dos principais jogadores dessa equipe do Corinthians, mas mesmo assim eu creio que ali no setor de ataque ali precisa de um jogador, um reserva bom no lugar do Yuri. Nós falamos muito sobre defesa, né? É verdade. Mas no lugar do Yuri precisa um cara bom também. E eu só estou curioso para saber agora o resultado final, o produto final do trabalho do Dorival Júnior. Porque se algo não melhorou e a gente não vira essa melhora a partir do retorno, vai ser muito mais difícil ele corrigir na sequência do Brasileiro com um jogo atrás do outro. Então esse período de paralisação deve ter sido fundamental para o Dorival ter mexido alguma coisa lá para melhorar o Corinthians. Só que isso a gente só vai ver dentro de campo. Concordo contigo, Alex. E ó, você que assistiu... Tá de folga o café hoje. Ele chegou aqui, falando assim... Vou reclamar hoje com a chefe Stephanie. Chefa Stephanie, não temos o café de André, não. Hoje ele tá #chateado. Chateado. Mário José, boa tarde a todos, boa tarde. Maxwell, obrigada, querido, obrigada pelo carinho aqui. Então, o Corinthians, gente. Ontem veio notícia do Corinthians, né? Nada de novo no front, né? Corinthians com problemas financeiros. Aí ontem André Hernan deu a notícia de que os salários de julho estavam atrasados. Foram quitados, né, Hernan? Pelo menos tentando estancar essa crise aí com poucos dias. Mas os salários dos jogadores e dos funcionários também que estavam atrasados, esses foram quitados, certo? No CLT, né? Ah, tá, né? É assim, mas não é bem assim, gente. Tá, então, é assim, o salário atrasado não caiu na conta dos funcionários, é CLT e a parte CLT dos jogadores. Existe a parte de direito de imagem, que aí é só com os atletas, é verdade, e que estão sendo pagos conforme ali você entra com um fluxo de caixa. O Corinthians está vivendo essa realidade. E, paralelamente a isso, vai ao mercado, ou olha o mercado. Semana que vem, o Carlos Vinícius vai estar no Brasil. E vai tentar, com os seus empresários, uma reunião com o Corinthians para tentar avançar nessa negociação. O Corinthians me garante que, oferta não foi feita, não tem nada avançado. Tem uma conversa, um interesse, mas não sentaram para bater papo ainda sobre então ele está vindo, mas não tem relação com o Corinthians. Não tem, Fabinho, me recebe aí, os empresários. Um cafezinho, né? Vamos marcar o cafezinho. O Carlos está aqui, Vinícius quer conhecer e tal, aquela coisa. O jogador aceita vir para o Corinthians e aceita até diminuir a pedida. Isso é fato. Então, vamos ver, né? Pode ser que saia negócio com o esforço que o jogador está fazendo para jogar no Corinthians. Vamos ver. Falando em cafezinho, é o nosso especialista, o nosso barista, Samir Carvalho, meu amigo. Faz tempo que você não vem, você anda dando um miguezão na gente aqui, mas hoje a gente pegou aí pelo pescoço. Bota o Samir nesse programa. Meu querido, boa tarde para você. Atualiza as notícias do Corinthians para a gente. O Hernan falando um pouco de mercado da bola sobre Carlos Vinícius. Mas tem outros jogadores também, né? Ex-Flamengo, e o Corinthians está aí com radar. Dinheiro não tem, mas está de olho no mercado. Boa tarde, Luiz, Hernan, quem nos acompanha de primeira. Vocês que me abandonaram, pelo contrário, né, Luiz? Estou abandonado com o meu cafezinho aqui. Em relação ao mercado, né, acrescentando algumas coisas já em relação ao Carlos Vinícius, vou falar de Vitinho também. Carlos Vinícius é realmente isso daí que o Hernan falou. Ele vem ao Brasil na próxima segunda-feira porque ele está sem clube, né, e vai ficar com os parentes até ele acertar com algum clube, seja do futebol brasileiro. Ele também tem proposta do mundo árabe, tem proposta na Espanha também. Mas assim, é um cara que quer muito jogar no Corinthians. Ele fechou, assim, se fechou em relação a outras propostas do futebol brasileiro. Ele está sendo bem ético, bem diferente do que a gente vê por aí, né? O staff do Carlos Vinícius, que normalmente existe leilão, né, por atletas. Alguns clubes brasileiros o procuraram e ele não quer abrir nenhuma negociação até encerrar com o Corinthians, né? Seja para fechar ou seja, enfim, né, para seguir a vida dele.
Ele vem realmente segunda-feira ao Brasil, nem vem para São Paulo, nem desembarca em São Paulo. Se desembarcar em São Paulo, é sinal que alguma coisa avançou, porque hoje nós estamos na quarta ainda e pode ocorrer alguma conversa com o Carlos Vinícius até o final de semana entre Carlos Vinícius e Corinthians, tá? Para ser bem específico, eu apurei de valores. Ele foi baixando a pedida, quer jogar no Corinthians, ele está sentindo falta da pressão, nunca jogou, né, num grande clube no futebol brasileiro, está empolgadíssimo, conversou com o André Ramalho, que é zagueiro do Corinthians e jogou com ele no PSV. O André Ramalho empolgou ainda mais. Ele quer viver esse momento de pressão, né, de sentir esse calor mais humano aí do futebol brasileiro, e por isso aceitou já reduzir a sua pedida e já baixou bastante. Hoje, só para você ter uma ideia dos valores, Luísa, são valores que eu ouvi já assim dos dois lados, R$900 mil de salário com os gatilhos. Então ele pode chegar a um salário de 1.200.000, 1.300.000, se ele corresponder em campo, né, com jogos, gols e assistência. Mas a negociação está parada, porque esses valores foram apresentados pelo staff do jogador e agora está com o Fabinho Soldado e com a diretoria do Corinthians. Olha os valores, vê o custo-benefício, vê se vale a pena e vai partir para cima ou não do Carlos Vinícius. Por enquanto, nada encaminhado. Os valores foram propostos pelo staff do jogador, viu, Luísa? Então, assim, de Carlos Vinícius, a gente tem esses bons detalhes aí para o nosso público e para o torcedor corintiano. Se você quiser, eu já emendo o Vitinho. Você que manda aí, Luísa. Ótimo, bora pro Vitinho então, né? A torcida fiel quer saber mais sobre esse jogador que era do Flamengo, né? Jogou no Flamengo. Será que pode chegar no Coringão? O Vitinho, ontem eu trouxe na minha coluna que o Vitinho foi oferecido ao Corinthians e é um jogador bem avaliado, né? Porque o Corinthians está recebendo uma enxurrada de atletas oferecidos que atuam pelos lados do campo, Luísa. Principalmente, né, começaram a oferecer muito mais depois que o Corinthians divulgou aquela nota oficial dizendo que encerrava as negociações pelo Biel com o Sport de Portugal, porque o Corinthians tentou o Biel, fez as propostas e o mercado sabe, né, que o Corinthians chegou a oferecer ali 3,5 milhões de euros por metade dos direitos econômicos do Biel, depois até subiu um pouquinho mais, chegando a 4,2 milhões euros para comprar 60%, parou por ali porque é onde dava para chegar. O mercado sabe disso e o Corinthians começou a receber vários jogadores sendo oferecidos. Vitor Sá foi oferecido, o Corozo foi oferecido, que é aquele lateral, né, do Barcelona de Guayaquil que enfrentou o Corinthians esse ano. O Vitinho ele é bem avaliado, 31 anos, mas também não há negociação aberta. O Corinthians, a cúpula ainda não chegou a um consenso de qual jogador realmente, de fato, eles vão atacar de todos esses que foram oferecidos e também daqueles que o Corinthians consultou. Então, o Corinthians ainda não decidiu, né, qual caminho vai seguir em relação a esse jogador. Eu conversei com o staff do Vitinho, aliás, né, fui super bem recebido ali por eles, ali, né, numa conversa que eu tive por telefone. Eles me falaram o seguinte, a gente tem que fazer o jornalismo honesto, sempre, né, é prioridade. Eles falaram que o Vitinho não foi oferecido, mas foi consultado. Então, o importante é que a essência da informação está aí. Existe algo entre Vitinho e Corinthians. E que outros clubes do futebol brasileiro e do mundo árabe também procuraram o Vitinho. E o Vitinho, agora, o seu staff, está analisando a melhor oferta, né, de todas as consultas, sondagens e até propostas que o Vitinho recebeu. E me falaram, claro, né, que receberam com muita alegria, que tudo que vem do Corinthians vem com muita alegria, né, pela massa que enfim, pela torcida. Aquela coisa que a gente sabe, né, que todo jogador tem esse desejo também de jogar no Corinthians. Então a situação do Vitinho é essa. Por enquanto, né, tá parada. Vai depender muito mais, né, do Corinthians avançar nessa questão, mas o Corinthians ainda não chegou a um consenso em qual jogador o Corinthians vai para cima nessa posição desde que desistiu do Biel, Luísa. É muito um ponta, né, Samir? Precisa mesmo, né? Diante desse elenco que o Corinthians tem, um jogador é uma carência do time, mas a gente sempre cai no mesmo lugar, né? Precisa. Tem dinheiro? Não tem. Então, como equacionar toda essa questão é sempre uma dificuldade muito grande. O Corinthians que já fez aí algumas loucuras sem poder. Então, tem essa parte da responsabilidade também, né, meu amigo? O Corinthians tem trabalhado nos últimos dias para encaminhar a contratação
do atacante Carlos Vinícius, que está livre no mercado após deixar o Fulham. O centroavante de 30 anos chegará ao Brasil na próxima semana e as partes vão se reunir para avançar nas tratativas e tentar um acordo. Carlos vai passar um período de férias antes de definir seu futuro. A ideia do Corinthians é contratar um novo nome para o ataque. Um camisa 9 para disputar posição com Yuri Alberto e um ponta são procurados. O Timão já fez ofertas por Biel do Sporting, mas não chegou a um acordo com o time português e desistiu do negócio. Em novembro de 2023, o Palmeiras demonstrou interesse no atleta. Na ocasião, o Verdão procurou o staff do centroavante e abriu conversas, mas ficou de enviar uma proposta. Mais recentemente, o São Paulo também buscou condições de negócio pelo jogador, mas optou por contratar Juan Dineno, do Cruzeiro. Com passagens por Tottenham, Napoli, Mônaco, Benfica e PSV, Carlos Vinícius está na Europa desde 2018 e passou pela base de Santos e Palmeiras.